Vamos lá, galerinha, vamos para o exercício 2, tá? O exercício 2 ele diz o seguinte, ó. Seja o conjunto A, só uma coisinha, ó, conjunto A, B e C, os três estão sendo representados aqui por extensão, né? Ou seja, por compreensão, desculpe, né? Os três estão sendo representados por compreensão. Ou seja, os três têm uma condição de existência. E a partir dessa condição, né, quando você tem por compreensão, ele tem uma condição de existência, você define o conjunto por essa condição de existência. Então ele fala que o conjunto A é formado pelos divisores naturais de 30. O que é divisor? Todo aquele número pelo qual eu posso dividir. Todos os números que possam, pelo qual o 30 possa ser dividido. B. Múltiplos positivos de 6. Múltiplos estão na tabuada, né? Todos os números positivos que estão na tabuada. E C. Múltiplos positivos de 3. Ou seja, todos os positivos de 3. Aqueles números que estão na tabuada do 3. Tá? E ele fala, determine o A intersecção com C. O B, a intersecção com a intersecção de B com C, né? Repare que tem o parênteses aqui. E no C não tem parênteses, mas ele tem A intersecção com B, intersecção com C. Ou seja, né, temos aqui 3 exercícios, A, B e C, para ser feito nesse 2. Não é difícil, galerinha. Então vamos lá. Aperte o pause, faça o exercício, depois aperte o play e faça a autocorreção. Aperte o pause, vamos lá. É nóis, vamos lá. Bom, galerinha, vamos lá corrigir o exercício 2, né? Para corrigir esse exercício, seria legal que você, fundamental, imprescindível, que você fizesse a representação desses conjuntos, a identificação desses conjuntos A, B e C. O conjunto A fala em divisores naturais de 30. Divisores são todos aqueles números que o 30 pode ser dividido por eles. Ou todos os números menores que 30, tá? Onde o 30 esteja na tabuada deles. Ou seja, tá? Divisores naturais de 30. O menor divisor de 30 é o 1, né? Ah, professor, o 0 é um número natural. É verdade. Só que não existe divisão por 0. Não é possível a divisão por 0. Você não consegue pegar, por exemplo, 30 balas e dividir entre 0 alunos. Ué, se eu não tenho aluno, como é que eu vou fazer a divisão? Né? Então não existe divisão por 0. Você pode dividir 0 por 30. Eu tenho 0 balas para dividir entre 30 alunos. Quantas balas cada aluno vai receber? Isso é óbvio de responder, né? Cada aluno vai receber 0 balas. Agora, eu tenho 30 balas para dividir entre 0 alunos. Quantas balas cada aluno vai receber? Pô, mas eu não tenho alunos, como é que eu posso calcular isso daí? Tá legal? Então não existe divisão por 0. Então os números divisores naturais de 30, na verdade, é o 1, o 2, o 3, o 5. Porque repara que o 30 está na tabuada do 1, do 2, do 3. O 30 não está na tabuada do 4. Então o 30 não é divisível por 4. Tá? O 5, o 6, o 7. O 30 não está na tabuada do 7. Se o 30 não está na tabuada do 7, o 30 não é divisível por 7. Tá? Aí depois vem o 10, o 15 e o 30. Quando a gente fala em divisores naturais, você começa a ver isso lá no sexto, na verdade, no termo naturais, sexto ano, basicamente, né? Quando a gente fala em divisores naturais, a gente fala no seguinte, o menor divisor natural de um número é 1, porque qualquer número é divisível por 1. O maior divisor de um número natural, tá, é ele mesmo, no caso o 1 e o 30. E antes dele, se o número for par, o maior divisor natural antes dele próprio, tá, é a metade dele, no caso aqui o 15. Depois do 15, não tem nenhum divisor natural, tá, do 30. Então, se o número for par, o maior divisor natural é ele mesmo e antes dele é a metade dele. Tá? Então, só alguns conceitos. O menor é 1, o maior é ele mesmo, antes dele, tá? É a metade dele, e nós temos os divisores naturais de 30. Múltiplos positivos de 6, ou seja, todos aqueles números positivos que estão na tabuada do 6. Porque na tabuada do 6 pode ter um número negativo, né? 6 vezes menos 2 dá menos 12. Então ele está falando dos números positivos, os múltiplos positivos de 6. Tá? O zero aqui não entra. Apesar do 0 estar na tabuada do 6, porque 6 vezes 0 é 0, o 0 não entra, porque ele está falando múltiplos positivos. Então o 0 não entra aqui. Tabuada do 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Reticências, isso aqui é um conjunto infinito. Tá? Então eu determinei por reticências aqui, pensando que no máximo que eu posso conseguir aqui talvez seja o 42 nos exercícios que estão aqui. Tá?
Na verdade, não precisava nem do 42, tá? Mas eu coloquei aqui. No C, múltiplos positivos de 3. Todos os números positivos que estejam na tabuada do 3. Fui até o 42, tá? E reticências, isso aqui é um conjunto infinito. E agora eu consigo resolver o exercício, olha só. A intersecção com C. Tudo que está no A e no C, tá? Tudo que está no A e no C, se o C, tá, é a tabuada do 3, então eu vou procurar aqui no A tudo que seja da tabuada do 3. 3, 6, 15 e 30. Está aqui a resposta. Por quê? A intersecção com C. Se o C era a tabuada do 3, tá? Então a intersecção de A com 6 seria tudo, com 3, seria tudo que está no A que seja da tabuada do 3. Vou pegar o B, tá? A intersecção com B, intersecção com C. Então a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, qual é a intersecção de B com C, né? Se eu pegar o B e o C, a intersecção de B com C são os números da tabuada do 6, ó, 6, 12, 18, 30, essa é a intersecção de B com C. Então quando eu falo de A intersecção de B com C, eu estou falando de A intersecção com B. Porque a intersecção de B com C é o próprio conjunto B. Esse conjunto B está contido em C. Tá legal? Então, A intersecção com B, a intersecção de B intersecção com C é A intersecção com B. Que no caso, o que tem no A e tem no B são os números da tabuada do 6, ó. Os números da tabuada do 6, 6 e 30. E por último, A intersecção com B, intersecção com C. O que está na intersecção dos três, o que é a intersecção de A com B e com C. Tá legal? Então, a intersecção com B, eu já tinha aqui, ó, 6 e 30. Tá? Intersecção com C, na intersecção com C eu só vou ter a tabuada do 6 aqui também, ó, 6 e 30. Tá legal? Então, eu tenho aqui essa resposta como os números 6 e 30, porque é tudo que está no A, está no B e está no C ao mesmo tempo. Então, aqui apenas o 6 e o 30, que ele faz parte dos três, ó, 6, 6, 6, 30, 30, 30, fazem parte dessas intersecções. Beleza, galerinha? Tudo bem? Esse aqui é o exercício 2. Eu tenho mais um. O último dessa playlist aqui, o exercício 3. Então vamos lá, carrega o exercício 3. Carrega lá, vamos lá. É nóis, carrega lá, vamos lá.